E aí, seja bem-vindo de volta ao meu canal, para quem já o acompanha, para quem ainda não o acompanha a primeira vez, muito prazer, sou o Alex e vamos embora aqui falar de HQs. Hoje eu vou fazer uma resenha que eu demorei, tive dificuldade para poder gravar, né? Mas chega dessa lorota porque parecia que eu estou arrumando desculpa. Bom, eu escolhi hoje falar aqui sobre os livros da magia de Neil Gaiman, tá? E prometo que vai ser uma resenha bem polêmica, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente do que eu observei aí da maioria dos youtubers, da maioria dos blogueiros que falaram sobre esse encadernado. Então, se você está curioso para ver qual é a sua opinião, logo depois da vinheta a gente se encontra aqui novamente para poder falar um pouquinho sobre esse material do Neil Gaiman, beleza? Então, bem-vindos de volta então. Vamos começar a falar então de os livros da magia. Essa HQ, como eu disse, é de autoria do Neil Gaiman, tá? Pertence ao selo Vertigo, né? Cada um fala de um jeito aí, que é um subselo da DC. Então é uma história que vai mostrar assim um pouco do universo Vertigo e do universo DC. Ela foi criada por volta de 93, 94, tá? E já nasceu polêmica. Por quê? Se você nunca ouviu falar disso, teve um problema de plágio, né? Foi acusado, a autora, que eu não lembro o nome agora, de Harry Potter, foi acusada de plágio dessa HQ, porque Harry Potter foi criado depois de Os Livros da Magia. E os protagonistas, realmente não tem como negar, são muito parecidos. O Tim Hunter, que é o protagonista dos Livros da Magia, e o Harry Potter o visual são idênticos, né? Aquele óculos, aquele visual meio nerd, a questão acho que da idade, eu não acompanho Harry Potter, desculpa, não gosto de Harry Potter, já tentei assistir os filmes, já não consegui gostar. Então pra mim, sinceramente, eu não tô nem aí pra esse problema, tá? Pra mim o que vale mesmo é esse aqui do Neil Gaiman. Mas teve toda essa polêmica aí, o Neil Gaiman, muitos até adoram ele por causa disso, porque dizem que ele é bem humilde, ele largou mão desse problema pra lá, não processou ela nem nada, ele simplesmente ignorou, deixou isso pra lá, né? E ficou mais entre os fãs de Harry Potter e os livros da magia essa discussão. A HQ é desenhada por 4 autores diferentes, cada um ilustrando uma história. Os livros da magia, esse encadernado lançado pela Panini, que contém a obra completa, são 4 histórias na verdade, tá? E cada uma desenhada por um artista. Eu, sinceramente, já conto com um ponto negativo. Eu não gosto muito desse negócio de um encadernado, cada hora um artista diferente desenhando. Eu acho que perde um pouco da identidade. E eu prefiro um artista só desenhando do começo ao fim. Eu acho que fica meio bagunçado, não sei. Pode ser questão minha, gosto pessoal meu, tá? Eu não gosto. O que me interessou nos livros da magia? É uma história que tem começo, meio e fim. Eu tô muito ansioso para comprar e ler Sandman, tá? Que a Panini anunciou aí que vai republicar em breve. Como ponto de partida, eu que nunca tinha lido nada do Neil Gaiman, nada da Vertigo, eu falei, eu vou começar lendo os livros da magia. Porque é o seguinte, a história dos livros da magia, ela conta, como eu falei, a história do Tim Hunter, ou Timothy Hunter, que é o nome completo do garoto. Ele tem 13 anos, ele tinha uma vida normal, andava de skate, estudava, não fazia muita coisa. Até que, um dia, 4 dos maiores magos do mundo da Vertigo, que se chamam Cruzados Encapotados, se reúnem para poder mostrar a ele o mundo da magia, porque segundo esses 4, o Timothy ele tem potencial para ser o maior mago da história
né, do nosso, tem o maior potencial pessoal, o maior mago do nosso tempo, aliás. Já ia falando bobagem aqui, falando que potencial pessoal é o maior mago da história, né? Nada disso. Tem um momento aqui que eles deixam bem claro que foi o Merlin. Então ele tem o potencial para ser o maior mágico da nossa época. E depois até deixam claro que pode ser tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal. Só por ele ter esse potencial, ele já vem chamando a atenção dos dois lados. Os quatro querem guiá-lo para o lado do bem, mostrar a magia, mas tem outros magos também que querem o seu mal, querem matá-lo, querem impedir que ele alcance esse potencial. Só que é aquele negócio, né? Você não pode forçar alguém a ser alguma coisa. Chega do nada e fala, magia existe, você vai ser o maior mago da história, pronto. Os quatro cruzados e encapotados, o ideal deles na realidade é mostrar a magia para ele, deixar ele decidir se ele quer seguir essa vida, né, de magia ou não. Se ele quer depois ignorar isso e continuar vivendo a vida dele. Então, quando chega no final da HQ, inclusive, ele tem que fazer essa escolha. Bom, a Cruzados Encapotados, como eu falei, ela é formada pelos 4 maiores magos da Vertigo, ou da DC também. Não sei, como eu estou falando, eu estou começando a ler material da Vertigo agora. E os 4 são o John Constantine, um cara chamado Mysterio, tá? O Vingador Fantasma e o Doutor Oculto. Como eu falei, os livros da magia são 4 histórias. Então, em cada história, cada um dos 4 vai mostrar para ele o mundo de magia que ele tem mais domínio. O primeiro mostra para ele o passado, tá? Que é bem bacana. Eu comecei gostando dessa primeira história, mostrando o passado, de onde a magia se originou, falando de Lúcifer, dos anjos, enfim. Falou em anjo comigo, eu adoro. A segunda história é com o John. Ele vai mostrar pro Tim o presente. E aí, cara, é um dos pontos mais fortes dessa HQ. O Constantine rouba a cena. Eu já estava curioso em ler as HQs de Hellblazer. Essa HQ, se ela serviu para alguma coisa para mim, foi para isso, foi para me atiçar essa vontade. Constantine que rouba a cena. Tem uma cena que ele dá de cima da garçonete, ele deixa o Tim lá, ele dá de cima da garçonete, você só vê ele voltando com a marca do tapa no rosto. No final, tem uma hora que ele chega e os demônios lá querendo cercar o Tim, ele chega e paga pau, faz todo mundo pagar pau para ele. Então, essa para mim foi uma das melhores histórias da HQ. E depois, a terceira história é do Doutor Oculto, que ele vai mostrar os reinos vizinhos, o Reino das Fadas, e é a história que para mim tem a melhor traço. Daqui a pouco eu vou falar melhor dos traços. E a última história é do Mysterio, que ele vai mostrar o futuro. E aí para mim foi a piorzinha das histórias, que foi muito confuso. E é claro que depois dessas visitas aos 4 mundos, o time vai ter que fazer a escolha dele. E como eu falei antes, né, não vou dar spoiler aqui, leiam, descubram vocês mesmos qual caminho ele vai escolher. Vamos então aos pontos positivos e negativos dessa HQ. Vocês viram que eu falei, claro, sobre essa questão de ser do Timothy estar iniciando o mundo da magia, os 4 lá estarem ensinando ele. Falei que essa HQ, para mim, teria que servir como uma abertura para esse mundo da Vertigo. A gente se coloca no lugar do Tim, quer aprender sobre os mundos da Vertigo. E eu acho que infelizmente a HQ falhou nesse ponto. Os mundos aqui são muito confusos de entender às vezes. Cada instrutor vai falando sobre o seu mundo. Às vezes é uma falação atrás da outra, que você se perde, é tudo muito confuso. E isso às vezes se torna chato durante a leitura, não deixa a leitura fluir muito. A arte, eu já dei meus pitecos aqui, coisa minha, não gosto de coisa pintada. E principalmente, dá uma olhada nessa arte, essas artes aqui, e fala comigo que isso é bonito. Dá uma olhada nisso aqui.
olha, não sei se dá pra vocês verem, beleza, qualquer coisa depois eu edito. Olha esse tim, muito feio isso aqui, cara, na hora que é muito mal desenhado. Então, ou pintado, né, que é o caso aqui, principalmente nessa última história, tá? Ela também, história, é uma viagem danada. As duas primeiras já citei que são bacanas, mas a terceira eu achei razoável, a quarta já virou uma bagunça danada para se entender. Um outro ponto positivo, né, não vamos só meter o pau, as aparições de vários personagens da Vertigo. Tem o Sandman que aparece, dá uma pontinha, a própria morte, o Constantine, claro, que faz parte dos 4, a Zatanna, e outros que aparecem muito rapidamente, assim, só como referência. Então é o seguinte, galera, as histórias em gerais, repito, são confusas. As duas primeiras bacana, a terceira mais ou menos, a última uma viagem total. Em nenhum momento se explica porque que o Timothy é tão especial assim, simplesmente ele tem potencial e pronto, acabou, a gente vai destruir ele, né? A história no começo então é muito corrida, os caras já abordam ele na rua, ele assim com um pouquinho só de relutância, mas já aceita, né? Imagina você topar com 4 caras falando, você acredita em magia, vem com a gente, não sei o que, eu tô com medo, mas eu vou. É uma coisa muito súbita, muito esquisita. A arte, como eu falei, só a terceira história para mim salvou, e as aparições é que foram ponto bacana, ponto alto. E não vou entrar em spoilers aqui do final, mas o final também deixou para mim decepcionar. Tudo bem que tem gancho e tal, mas fez perder todo o sentido da HQ. Sinceramente não vou dar uma nota aí de 0 a 5, né, com as minhas notas agora. Vou dar um 3, mas quase que sai um 2 aqui, tá? Quase que é uma história razoável. Vou dar um 3 de bom, porque eu acho que razoável é pegar pesado com essa HQ. Eu acho que ela chega a ser tão ruinzinha assim não, tá? Mas eu achei bem mais ou menos. Sei que tem muita gente que ama o Neil Gaiman, tudo que o Neil Gaiman faz, da visão dessas pessoas, na visão do mundinho fechado delas, ele é perfeito, ele é um deus. Cara, ninguém é perfeito, tá? O meu roteirista favorito peca, já vi histórias dele que não são boas, tá? O meu desenhista favorito, já vi desenhos traços dele que às vezes deixar decepcionar. Ninguém é perfeito, tá? E pode ser que no futuro eu me arrependa de tudo isso que eu tô falando, mas, cara, isso aqui não é perfeito. Uma história mais ou menos, tá? Nada perto, pode ser que Sandman seja sensacional, tô querendo ler, repito, mas isso aqui não é sensacional não, tá? Aprenda a aceitar opiniões alheias, ok? Deixa de ser criança. Galera, é isso aí então. Dê um curtir aí se você gostou do vídeo, tá, gente? Como eu disse, minha opinião é minha opinião. Respeite, não tem como mudar. Não vai ser criança, vou colocar aí não curtir porque eu não gostei da opinião dele. Poxa, tá, é seu direito, clicar aí também não curtir, não vou te impedir, quem sou eu? Mas não deixar de ser criança, né? Não quer ver minhas opiniões, então sabe, me desculpe, mas você está no canal errado. Não vou falar as coisas só para te agradar, ok? Essa é a minha opinião. Quem gostou, quem entendeu, quem respeitou a minha opinião, dá um curtir aí, compartilha, tá? Participa das redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo, seja de resenha, seja de unboxing, seja de crítica do cinema, seja qual os vídeos você assistir aí, ok? Então a gente se vê e até mais.